É Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Que alegria estarmos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje, 1º de setembro. Você deve estranhar porque o nosso cenário hoje, aqui, está exposta o símbolo de toda a nossa querida e amada pátria Brasil, a bandeira verde e amarela. E aí você pergunta, por que, pastor? É que nós estamos iniciando o mês de setembro, em que nós dedicamos a primeira semana da pátria. E nós precisamos de orar para que este símbolo verde e amarelo não seja confundido com a bandeira vermelha. E vocês sabem do que eu estou falando. É bom que nós nesses dias reflitamos que no dia 7 de setembro do ano de 1822, nós ouvimos o grito do Ipiranga, para que nós tivéssemos liberdade, para que nós deixássemos de ser dependentes. Então foi gritado, independência ou morte. Dom Pedro I proclamou, independência ou morte. E nós precisamos de viver e agradecer a Deus, porque esta bandeira nos dá o direito de defendermos a democracia, de sermos democratas e de podermos expressar o nosso direito de ir e vir. Por isso, nós vamos durante esta semana estar aqui com esse cenário da bandeira do Brasil. Mas vamos antes orar. Orar pelo país, orar pelas autoridades constituídas, orar pelo presidente, orar pelas Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, para que nós desfrutemos, dessa segurança e dessa tranquilidade que ainda assim, com todas as dificuldades pelas quais estamos passando, o Brasil está dando a volta por cima. Vamos orar. Pai, agradecemos-te por esta oportunidade, quando estamos iniciando o mês de setembro, em que nós dedicamos a nossa atenção, voltamos os nossos olhos para aquele dia 7 de setembro do ano de 1822, quando foi proclamada a independência desta nação. Sabemos que há muitos dos nossos patrícios que ainda estão escravizados, que ainda são escravos de tantas coisas, da bebida, das drogas, da prostituição, do jogo, da idolatria, da macumba, da feitiçaria, e eles precisam, portanto, de receber essa libertação e se proclamar independência através do sacrifício e da morte vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe a nossa pátria, abençoe o presidente da República, abençoe, ó Deus, as autoridades civis e militares, as Forças Armadas, guardião desta nação, Exército, Marinha, Aeronáutica, para que nós desfrutemos dessa paz e tenhamos a liberdade de expressar a nossa confissão de fé através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Espiritualmente falando, definhar, fraquejar e às vezes até morrer, sua fé desaparecer. Paulo já advertia isso. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 29, ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós se levantará homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos através deles. Paulo, escrevendo na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos,
Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Apostasia. Tem um maestro com a batuta, fazendo com que esse instrumento maligno, diabólico, chamado apostasia, domine as mentes e estraga a fé de muitos incautos. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, a parte B do verso 3, ele diz: nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. É por isso que no verso 19 e 20 da epístola, voltando aqui para a epístola, eu tenho que fazer essas conexões para que vocês entendam que este era o problema nos dias apostólicos, mas também que os apóstolos falavam para o futuro, que é os dias que nós estamos vivendo. No verso 19 e 20 ele diz: estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Verso 20: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O que é que Judas está querendo dizer aqui? Os gnosticistas, nos dias apostólicos, eles eram divididos em três correntes. Havia os mundanos, havia os materialistas e havia os sensuais. Mesmo tendo a fé, mesmo assegurando que crera na palavra de Deus, que cria em Jesus, mas os gnósticos, eles estavam divididos em três, né? Os mundanos, que não é novidade hoje não, a gente vê muitos crentes nas igrejas mundanamente falando, como a gente vê hoje em dia. Muitos materialistas e também sensuais, todos ligados à psicologia do comportamento e, entre aspas, se passavam por espirituais. Porém, não eram nascidos de novo, não tinham o Espírito Santo, como eu já vos falei. Eu queria ler para vocês o que Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 20, ele diz, e é importante que vocês leiam comigo essa parte, porque ela coaduna-se, há uma conexão, podemos assim dizer, com aquilo que nós estamos vivenciando hoje. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, fossem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. É isso que acontece com aqueles que se sentem apóstatas, ou que se comportam de forma apostática. Então, meus irmãos, observem que essa passagem que nós estamos lendo na carta de Judas, mostra claramente que esse era um problema daqueles dias. Era um problema que a igreja enfrentava naqueles dias. Como acontece hoje. Vale salientar que nós não podemos comungar, não podemos tampouco compartilhar, não podemos tampouco concordar com esse tipo de comportamento de alguns líderes em nossos dias na igreja. Judas chama a atenção para que eles não se deixem influenciar e nem sejam, vamos dizer, infectados por esses apóstatas. Ficassem, portanto, mantivessem distância. Como há esse distanciamento hoje desse vírus? Mantenha a distância. Aliás, é isso que a gente vê quando a gente está nas estradas. Autocargas diz sempre, mantenha a distância, para evitar um acidente. Assim, mantenha a distância desses indivíduos, para que você não seja mais uma vítima, não cause um acidente espiritual na sua vida.
Paulo já advertira isso no livro de Atos, capítulo 20, versículo 29. Ele disse: eu sei que depois da minha partida, entre vós se levantará homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo também escrevendo em 1 Timóteo, já lemos, ele diz que aqueles tivessem cuidado para que não fossem enganados por ensinos de demônios. De sorte que as recomendações no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, de Pedro e o próprio João e Judas, combatiam essa erva daninha. No versículo 21, nós já estamos chegando aqui na parte principal, ele diz, versículo 21, conservai a vós mesmos, na minha tradução diz caridade, mas é uma tradução que diz no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nesse verso 21, ele diz o seguinte: enquanto isso, Judas está dizendo, faltou firmeza, faltava convicção, faltava raízes no coração dessa gente, eles não tiveram um alicerce, por isso que eles abandonaram a fé e seguiram até ensinos de demônios. É isso que acontece. O comportamento que conhece o amor de Deus, aquele que se comporta conhecendo o amor de Deus, e que nos seus corações, como diziam os apóstolos quando iam a caminho de Emaús, por isso que quando ele nos falava, nos ardia o coração, é diferente. Esses que assim se comportam, quando lê a palavra e arde o coração, é porque conhecem Jesus. Aqueles que leem a Bíblia por ler, sem examinar as Escrituras, me perdoem a franqueza, são crentes fajuta, crentes de meia tigela, crentes que Maria vai com as outras, crentes que às vezes, como alguém já disse ironicamente, anda pela cabeça dos outros como piolho. Cuidado se você é esse tipo de crente. A apostasia, ela alcança os corações fragilizados por falta de conhecimento, por falta de maturidade, por falta de crescimento espiritual, porque muitos deles nunca nasceram de novo. E é por isso que ele diz aqui no versículo 21, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Vale salientar, meus irmãos, no verso 22, ele diz, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos. Ele está falando o seguinte: dever-se empregar todo o esforço possível para salvar aqueles que por acaso faltava pouca coisa para chegarem ao pleno conhecimento da verdade, para terem uma experiência de novo nascimento, para se tornarem novas criaturas. E aí ele diz assim, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Eu, como pastor, posso falar com muita autoridade sobre isso. Vez por outra eu encontro um irmão, chega para mim, pastor, eu estou com uma dúvida, e quando eu vou ouvi-lo, eu percebo que é uma heresia que está trazendo confusão na sua mente. Eu descubro que é falta de conhecimento das Escrituras, é falta de maturidade. Por isso que um novo convertido deve sempre procurar o seu líder, o seu pastor. Pastor, estou com uma dúvida aqui. E o seu pastor, ele vai lhe ajudar como um médico que está fazendo uma consulta, consultando o paciente. Ele vai mostrar para você, a menos que ele não conheça a palavra de Deus, mas se conhecer, ele vai ter muita condição sim, de abrir seus olhos, de abrir seu entendimento, de lhe ajudar, de lhe orientar, de tirar as dúvidas, principalmente se você é novo convertido. Então nessa epístola, no versículo 22, Judas diz, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Verso 23, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. O que é que Judas quis dizer aqui no versículo 23?
Ele quis dizer o seguinte: quanto aos outros, esses indivíduos, e alguns até que estavam sem ter realmente nascido de novo, dever-se-ia empregar um esforço supremo para salvá-los também, porque eles precisam, eles têm necessidade também de conhecer Jesus, de conhecer a palavra de Deus, de fundamentar a sua fé na rocha que é Cristo. E é isso que Judas está dizendo aqui no verso 23: salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. A expressão no grego sugere uma operação como a de um bombeiro quando está apagando um incêndio. Eu conheço, e você talvez conheça histórias de muitos deles que morreram para salvar vidas. E é isso que a expressão no grego, ela traduzidamente falando, ela tem esse sentido. Seria como uma operação de um bombeiro de socorro a quem está precisando de ajuda, de socorro. E essa operação, às vezes, é operação de risco. Aquele que está querendo salvar, aquele como que está no fogo. Por isso que ele diz aqui: e salvai-vos alguns, arrebatando-os do fogo. Eu tenho visto que há muita gente que, ao invés de estar salvando alguém do fogo, está botando mais fogo na lenha, botando mais lenha no fogo, digo. Porque assim, muitas vezes, tão enrolado, tão confuso, cheio de tanta coisa na cabeça, tanta heresia na cabeça, que ao invés de estar levando as pessoas a conhecerem a verdade, elas deturpam e elas enganam e elas ludibriam a mente dos incautos. Então, nessa epístola, nos versículos que nós lemos, versículos inclusive 23 que estamos vendo, e o verso 24, ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Nesse verso 23, ele está mostrando que nós temos sim de ajudar aqueles que estão necessitados, que estão precisando de socorro, de ajuda, até mesmo aqueles que estão enveredando-se por caminhos errôneos ou tortuosos. Por isso que ele diz aqui: salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. O que é que ele quis dizer isso, roupa manchada da carne? Isso só acontecerá, meus irmãos, através de um exercício de misericórdia, é que poder-se-á realizar tal ajuda, isso com vigilância e sob o temor a Deus. Trajes limpos significa santificação, santidade. Aquilo que lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 8, nos diz: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a vossa cabeça. E no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos 11 e 12: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a vossa cabeça. E Apocalipse, capítulo 22, 11 e 12, desculpem, o texto que eu estou citando é Eclesiastes 9 e 8, e Apocalipse, capítulo 22, versos 11 e 12, ele diz: quem for santo, santifique-se mais ainda. Quem for puro, continue na prática da pureza. Quem for sujo, suje mais e mais ainda. Eu pergunto a você que está conosco agora: como é que você está vivendo, como é que você está encarando a vida cristã? Está abraçando todos esses ensinamentos de apostasia? Como é que você está cultivando a sua vida espiritualmente falando, a vida cristã? Está levando a sério? Você está se santificando, crendo que Jesus está às portas? Ou você está levando aí a vida, como dizia o então missionário na época, Gerson Barbosa de Menezes, ele gostava muito de dizer esse jargão: devotos de São Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Infelizmente, há muita gente hoje está vivendo como se nem fossem cristãos, como se não fizesse parte do corpo de Cristo. Isso é apostasia. Não pense que a apostasia é só você negar e deixar o evangelho para ir para abraçar outra seita, ou abraçar outra seita, outra religião, desculpem.
deixar a verdade pela mentira, pelo engodo, pelo engano. Vida cristã autêntica, se vivida seriamente, conforme nos diz a palavra de Deus, é o que você precisa. Se viver do contrário, você está vivendo uma vida apóstata. Isso chama-se apostasia também. E por isso que ele fala aqui nesse versículo 24. Ora, versículo 23, e salvai-vos alguns arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, arrebatando-os até até a roupa manchada da carne. E essa roupa aí são as vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro, conforme nos diz Apocalipse, bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Isso é o que a Bíblia nos recomenda, isso é o que a palavra de Deus nos ensina. E se alguém não está vivendo uma vida assim, meu caro, você precisa de nascer de novo, você precisa de se tornar uma nova criatura. Você pode pensar que é crente. Antigamente havia um desodorante muito conhecido, muito famoso, você já sabe o nome, não precisa nem de eu dizer, né? Denorex. Há muitos crentes Denorex. Parece, mas não é. No verso 24 e o verso 25, aí vocês vão ver aqui que ele faz uma doxologia. E nessa doxologia eu chamo a atenção dos irmãos porque ele diz o seguinte: ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. E no verso 25 ele diz: ao único Deus, Salvador nosso Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio, o poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Nessa doxologia, ele conclui que ele louvava a Deus por todo aquele que podia guardar, que podia viver, que podia praticar, que podia testemunhar a vida cristã. Eles eram simplesmente fiéis àquele que o arregimentou. Por isso que ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis. Paulo diz isso escrevendo na primeira carta aos Tessalonicenses 5:23. E o Deus da paz vos conserve em santificação, em santidade, o corpo, a alma e o espírito sejam conservados irrepreensíveis. Aí você pode até dizer: pastor, o senhor não está achando que esse versículo é impraticável? Não, não é. Sabem por quê? Porque a Bíblia diz que, o próprio Paulo diz que prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Meu foco é Jesus. Eu sei que aqui não vou atingir a perfeição, eu ainda estou sujeito, ainda estamos sujeitos às fraquezas da carne. Mas quando você olha para Jesus, que é o autor e consumador da fé, quando você olha para Jesus, aquele que nos diz, Paulo diz que nós vamos chegar à estatura de varão perfeito, aí é diferente, aí é muito diferente. E é assim que você está vivendo? Como é que você está encarando a vida cristã? No finalzinho desta carta, no verso 24, dessa epístola, no verso 24 ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Verso 25: ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Quero terminar esta palavra deixando e fazendo algumas considerações. E a essas considerações eu chamo a atenção da igreja, todo aquele que está me assistindo agora em casa. Eu chamo a vossa atenção, porque nós estamos vivendo um momento histórico. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cujo cabeça é Ele, está vivendo um momento ímpar. Nós estamos fazendo a história da igreja. Nós havíamos feito aqui antes dessa pandemia, estávamos estudando a carta, isto é, o livro de Atos dos Apóstolos. Estudávamos o livro de Atos. Tivemos que fazer uma interrupção por causa dessa quarentena. Mas nós estávamos mostrando, enquanto estudávamos este livro de Atos, que a igreja, do primeiro até o último capítulo do livro de Atos,
É o único livro no Novo Testamento, segundo o reverendo Jonas Ferreira Catão, e eu ouvi muitas vezes ele doutrinando a igreja da qual eu era membro, ele dizer, é o único livro na Bíblia que ficou em aberto. Sabe por que ficou em aberto? Porque nós continuamos fazendo a história da igreja. E como nós estamos fazendo a história da igreja, e a igreja ainda está aqui, não foi arrebatada ainda, eu chamo a vossa atenção para o que o apóstolo Paulo fala a despeito desses últimos dias, desses últimos instantes, desses últimos momentos que a igreja está vivendo aqui na terra. E aí eu chamo a sua atenção para que você abra a sua Bíblia em casa e confira comigo que o apóstolo São Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, nos diz, segunda carta aos Tessalonicenses, principalmente o capítulo 2, versículos de 1 a 6. É pouco, estou terminando. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, preste atenção, por espírito, quer por palavra, quer por epístola, entre aspas, né? Como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ora, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos diziam quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já é o mistério da injustiça que agora opera, somente há um agora que o detém, até que seja retirado do seu meio. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua glória. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. E vocês sabem quem é esse indivíduo aqui? É aquele cara que vai surgir no lugar de Cristo. Aliás, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Nós estamos vivendo uma época em que hoje a gente está vivendo um mundo secularizado, que é anti-Deus, que é anticristão, que é antissemita, que é antifamília e antidemocracia. E vocês sabem quem é que vai reger, vocês sabem quem é que vai, entre aspas, dominar este mundo e vai trazer um governo totalitarista. Vocês sabem quem é o cara. Então hoje já existe isso hoje, estamos convivendo com isso, anti-Deus, anticristo, ou anti-igreja, antifamília, antissemita, contra o Estado de Israel, e antidemocracia. Já estamos vivendo isso, por isso que é bom a gente estar atento. E aí, para concluir, 2 Tessalonicenses, Paulo diz: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra. Estamos, portanto, vivendo esses momentos, e eu quero concluir dizendo que a igreja, enquanto Judas pregava a apostasia para os seus dias, Pedro, Paulo e os demais apóstolos, inclusive aqueles que creem na volta de Jesus, no harpazo, o arrebatamento da igreja, aguardam o Senhor Jesus a qualquer momento voltar para nos buscar. Agradeço a você que esteve conosco, desejo a todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus, um fortíssimo abraço e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.